Muito bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um webinar de Cloud da Ingram Micro, com foco em Azure. Queria agradecer demais a presença de vocês todos aqui nesse webinar. É muito importante a participação de vocês para que a gente faça essa troca de informações, que a gente discuta algumas coisas que vão além daquele material básico que a gente tem de Cloud, daquelas informações básicas de Cloud. O intuito desses webinars é a gente ver como é que a gente põe tudo isso em prática, como é que a gente faz para usar o Azure a nosso favor, para fazer aumento de receita, aumentar a participação nos clientes, aumentar o volume de vendas. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre Azure para venda de serviços, como é que você usa o Azure como ferramenta para que você comece a vender serviços. O webinar de hoje vai seguir no mesmo padrão dos outros webinars. Ou seja, eu vou seguir uma apresentação direta desse webinar para que a gente possa fazer a gravação contínua do webinar e disponibilizar depois no canal do YouTube para vocês assistirem. Ou para quem não pôde participar desse webinar também assistir. E vocês podem, durante o webinar, mandar as perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta no meio do caminho, eu estou junto aqui com o Júlio Rodrigues. O Júlio está monitorando o chat, então ele vai anotar todas as perguntas que vocês tiverem, para que assim que terminar o webinar, no finalzinho a gente tem uns 10, 15 minutos ali, onde a gente pode responder algumas perguntas e ver, fazer um bate-papo aqui e trazer as respostas para vocês. Então hoje o foco é como vender serviços usando o Azure. É interessante ver, hoje temos uma participação recorde aqui de novo nesse webinar, e isso traz à tona aí o que eu já suspeitava. Muita gente está tentando descobrir como começar a vender serviços. Primeiro, como começar a vender Azure de fato. Existe muito material pronto falando do que é o Azure, de o que tem no Azure, mas não tem muita informação do que a gente pode fazer com o Azure para começar a vender, e principalmente para as revendas, para vocês parceiros que querem começar a trabalhar com serviços. Muitas vezes vocês não têm uma pessoa dedicada para serviço, ou até tem essa pessoa dedicada para serviço, mas hoje ela atua em outro tipo de serviço, num serviço focado em venda de licenciamento comum ou implementação de equipamentos, implementação de licenças, mas às vezes não tem essa alocação de serviços voltada para Azure, para Cloud, né? Deixa eu só fazer um ajuste aqui na reunião. Parece que eu não está liberado. Só um minutinho, deixa eu liberar uma funcionalidade aqui para vocês conseguirem mandar mensagem para... Pronto. Júlio, você pode verificar se agora está permitido mandar mensagem para fora? Beleza, Júlio, se você puder mandar aí no chat também, avisando para o pessoal que está sem áudio que eles conseguem se conectar pelo 0800. Então vamos dar sequência aqui. Hoje a gente vai falar sobre um bate-papo bem rápido sobre a importância de começar a trabalhar com recorrência, de começar a trabalhar com serviços como diferencial competitivo. E aí, mais uma vez, eu gosto muito de fazer isso nos webinars, que é quebrar um pouquinho daqueles layouts padrão. Então, se hoje é um webinar de Azure, vamos ensinar vocês a falar de Azure. E Cloud nem sempre é assim. Você tem em Azure muitas ferramentas que vão fazer com que vão permitir com que você tenha o seu próprio pacote, o seu próprio produto ou o seu próprio serviço. Então, muitas vezes você não vai precisar falar em Azure. É importante que você conheça Azure, que você saiba como usar o Azure, mas nem sempre o teu cliente final vai ter que ouvir falar de Azure. Ele está buscando uma solução, ele está buscando resolver uma dor, e muitas vezes você não precisa nem citar qual é a ferramenta que você está usando para sanar essa dor. Você tem o produto, você é o dono da solução. E também vou falar um pouquinho de como é que a Ingram pode ajudar vocês a chegar nesses objetivos, a aprender isso rápido, a colocar isso em prática rápido e a entregar serviços com qualidade já usando ferramentas em cloud.
Esse aqui é um webinar, que é uma série de webinars que acontece todas as sextas-feiras às 11 horas. Eu selecionei aqui mais 3 webinars que vão acontecer, que são relacionados a Azure, especificamente. Mas toda sexta-feira tem um webinar de algum tema de cloud. Eu convido vocês todos a acompanharem isso, vocês recebem os convites aí. E especialmente para o Azure, nós temos os 2 próximos webinars falando sobre expansão de TI. Então hoje a gente vai falar sobre serviços, mas nos 2 próximos webinars a gente vai falar sobre como expandir TI usando o Azure. E o último webinar de Azure desse semestre, né, já entrando em julho, mas desse semestre, primeira leva de webinar desse ano, a gente vai fazer uma sessão bem aberta para montar cenários. Então você que tem dúvida de como fazer proposta, de como é que você recebe uma requisição do cliente e faz propostas em cima disso, o que tem que considerar numa proposta, como fazer análise de impostos. Participe desse do dia 21 também, que a gente vai fazer só showcase, só demonstração de como fazer proposta para esse cenário. Aqui está o link para vocês acessarem o canal do YouTube. Esse canal aqui é onde eu publico todos os webinars que já foram feitos, e o pessoal que também faz outros webinars de cloud da Ingram publicam. Então, se você quiser assistir de novo esse webinar aqui ou outros webinars anteriores, acesse esse link aí, youtube.com/c/imcloudbrasil, e você tem acesso a todos os webinars e treinamentos que a gente fez aqui online. O pessoal está falando que está sem áudio. Por favor, quem está ouvindo bem, quem está com áudio ok, me manda um ok aqui no chat, só para eu saber. O Daniel está falando que o áudio está ok, Jonas, ok. Pessoal, quem não conseguiu, o Júlio vai mandar aí um link, um número de acesso, telefone para acesso. Mas esse webinar está sendo gravado, então depois a gente vai divulgar isso tudo aqui para vocês, se vocês perderem algum pedacinho. Quero convidar também vocês para entrarem, me adicionarem lá no LinkedIn, porque algum conteúdo, algumas coisas que eu vejo que vocês têm bastante dúvida, eu acabo postando em artigos lá no LinkedIn. Então me sigam lá, onde vocês vão ter acesso a esse conteúdo, vão poder comentar e interagir por lá também. E por fim, eu tenho essa pesquisa, que eu vou liberar esse link aqui para vocês, me indicarem o que vocês gostariam de ver no webinar, qualificar esse webinar que aconteceu hoje aqui, isso tudo para melhorar o webinar para vocês aí, tá bom? 5 minutinhos para você preencher, são 4 perguntas que vão ajudar a desenhar os próximos webinars. Então vamos lá. O que tem acontecido é que o modelo de venda tradicional tem feito com que cada vez mais os teus vendedores trabalhem para construir um relacionamento, mas cada vez mais você está enfrentando uma concorrência e cada vez mais você está tendo menos resultado. E aí quando eu falo menos resultado, é menos resultado até em margem. Às vezes o mesmo esforço que você tinha antes para uma venda, hoje você faz o mesmo esforço e você faz a mesma venda e tem menos margem. Então isso aqui é para mostrar um pouquinho o que está acontecendo com o modelo de venda. Isso é uma discussão que já tem longo prazo, vocês já devem ter ouvido muito palestrante, muita gente falar sobre isso, mas isso é um fato. Então a gente tem que bater nessa tecla para que vocês comecem a experimentar venda recorrente. Então a venda simples, que sempre aconteceu, era aquela venda que tinha muita luta, e depois que a venda acontecia, sabe Deus quando você vai vender nesse cliente de novo. Então depende muito de você construir todo um relacionamento de venda novamente. Alguns tipos de venda de software ajudam pelo fato de terem renovação, mas de fato você ainda continua fazendo uma venda por ano. E às vezes, quem sabe, talvez esse cliente daqui a um ano ele vai lembrar de você para fazer essa renovação. Por que é interessante a recorrência? Porque uma vez que você vende uma assinatura, um plano de assinatura, mesmo que seja uma assinatura anual, mas falando de assinatura mensal, você praticamente começa todo mês já vendido. A ideia de você trabalhar com uma recorrência é que você não precise todo dia, todo ano, ou toda vez que quer vender alguma coisa, você precise reconquistar o cliente. Você trabalha com a manutenção de um relacionamento. E quando você tem um tipo de licenciamento que te ajuda a fazer uma manutenção, ou seja, um relacionamento que te põe todos os meses falando com esse cliente, isso começa a ser benéfico, porque apesar de você começar todo mês já com a venda acontecendo, você
todo mês está nesse cliente também. E quando você consegue adicionar um serviço ou uma customização que seja dessa assinatura ao pacote que já é recorrente, você chega no ápice daquele relacionamento com o cliente, onde você tem uma definição de alguma coisa que você está vendendo de forma exclusiva, você está dentro do cliente porque você entende o negócio do cliente, e o mais importante, você está presente. Você não é aquele vendedor que vem e vende uma única vez e a próxima venda você tem que conquistar o cliente de novo. Você mantém o que você conquistou. Essa frase aqui é muito conhecida do Philip. Conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um atual. Quantos de vocês já ouviram essa frase em palestras motivacionais de vendas, falando milhares de vezes disso? O que a gente está vendo aqui é a prática disso. Quanto esforço vocês gastam para voltar a vender em um cliente alguma coisa que tem uma venda única? Agora, quanto esforço vocês gastam para melhorar ou para pelo menos manter um relacionamento de alguma coisa que já tem uma assinatura? Tem muito cliente que compra recorrente de vocês ou de alguns parceiros que não fazem manutenção efetiva do relacionamento, não investem tanto no relacionamento, mas mesmo assim o cliente está lá todo mês, ele tem uma assinatura todo mês. Então, é mais fácil você manter e preservar uma recorrência do que você toda venda, precisar conquistar o teu cliente de novo. E aí você me pergunta, pô, mas o que tudo isso tem a ver com Azure ou com Azure? Azure é Azure, não é? Não é só pegar a máquina virtual, storage, aquilo que está lá dentro e simplesmente mandar uma cotação para o cliente fecha e ponto final. Quando você faz isso, o que você está fazendo é exatamente empacotar um produto de cloud. Isso pode acontecer com qualquer coisa em cloud. Você pode empacotar aquilo que você tem em cloud e transformar isso num produto de venda única. Mas não é essa a solução. Afinal, você tem uma nova metodologia de venda, uma nova metodologia de relacionamento com o teu cliente e você tem que tirar benefício disso. Como é que a Ingram pode ajudar você a tirar benefício disso? Vocês já ouviram falar muitas vezes do Easy Azure. O que eu estou trazendo para você aqui são todas as informações baseadas nesse programa da Ingram. Então eu vou falar um pouquinho de Azure para vocês, mas tudo que eu estou falando aqui está dentro desse programa, que resumidamente são 28 pacotes prontos, dentro daqueles, não sei quem já teve a oportunidade de ver a lista de preços do Azure. São, se eu não me engano, 12 mil ou 13 mil part numbers diferentes. O que a gente fez foi, selecionou 28 pacotes, ou grupos de part numbers, grupo de produtos, que fazem algum sentido, mas que principalmente ajudem você a vender cloud do seu jeito. Então aquele parceiro que fala, não, eu só quero vender o Azure e ponto, sem adicionar nenhum serviço, sem trabalhar com nada disso, você tem oferta pronta para isso. Eu quero vender Azure, mas eu quero colocar um servicinho junto, eu quero fazer alguma coisa junto, eu quero aprender o que eu posso colocar em cima desse serviço do Azure para eu ganhar no Azure e também ganhar no meu serviço. Existem pacotes para isso específicos. E até para aquele parceiro que fala, não me venha falar de Azure, não quero falar de Azure para ninguém, eu tenho o meu serviço e a Microsoft tem que me ajudar com ferramentas para que eu consiga fazer o serviço, realizar o serviço. Tem muita gente que trabalha, por exemplo, com o System Center da Microsoft, mas para o cliente final ele só dá um serviço de gerenciamento. O cliente não sabe nem o que é System Center. System Center ele entende que é a ferramenta que o parceiro usa para fazer a entrega do serviço. E Azure você pode fazer isso também, ou seja, você consegue incorporar toda a capacidade e potencial da Microsoft com Azure ao seu portfólio. E aí quem faz tudo que o Azure faz não é o Azure, é você que está fazendo. O Easy Azure é o programa da Ingram que ajuda você nesse onboarding, nesses primeiros passos, basicamente com esses 3 pontos que eu coloquei aí. Vídeo tutorial te ensinando como fazer, guia passo a passo, desde o processo de como cotar até o processo de entrega técnica do que você vendeu, e o suporte que você tem 24/7 na Ingram, pós-venda, para que você consiga ser amparado a qualquer momento que você tiver uma parada ou uma necessidade de ajuda pós-venda. Então, para aqueles 3 parceiros que eu falei, tanto aquele que quer vender só Azure, quanto aquele que quer vender um pouquinho de serviço, ou que quer vender só serviço, vamos pegar aqui um exemplo de Azure. Então, vou dar exemplos para vocês aqui, de coisas que estão dentro dos pacotes Easy Azure, mas num ponto de vista em que vocês vão entender que é uma venda só, uma venda única, ou uma venda recorrente. Você pode vender, você que quer vender só Azure e não quer trabalhar com serviço,
você pode muito bem trabalhar com backup 100% em cloud, uma das opções. E isso muitos de vocês já fizeram, muitos parceiros que começaram com Azure, começaram com essa tecnologia e já puderam sentir como isso é prático. Como é fácil você convencer o cliente ou até mesmo como é fácil você implantar. Né? Você tem um trabalho de convencimento, mas ele é relativamente fácil de você implantar. Uma outra coisa que você pode vender uma única vez de Azure é a hospedagem, web server. Eu tenho um site, eu tenho um sistema web, o cliente tem um sistema web, tem um aplicativo web. Você pode vender o hosting desse aplicativo como se você fosse uma empresa de hosting. Então, tudo isso é recorrente, tudo isso você vai ganhar todo mês, mas é um tipo de serviço que você não, é um tipo de venda em que você não precisa colocar nenhum tipo de serviço em cima, a não ser o próprio deploy, a própria primeira instalação, mas mesmo isso você pode delegar para o teu cliente final. Algumas coisas novas aqui que os clientes estão pedindo e que vocês agora vão poder bater o martelo e dizer isso está no meu portfólio e eu posso fazer para você. Single sign-on. Tem muita gente usando o cloud, usando Dropbox, usando Office 365 mesmo, usando Salesforce, Google, enfim, diversas ferramentas web com problemas sérios de senhas, porque todo mundo está acostumado a usar AD e ninguém sabe como é que o AD pode controlar as contas de Office 365, por exemplo. Então você pode oferecer agora Single Sign-On, faz parte do seu portfólio, configurar o ambiente do cliente para que ele use uma única senha para os dois lados. Não só uma sincronia de senha, mas realmente um Single Sign-On, ele fazer um login e usar a mesma senha em qualquer coisa de cloud que ele tem. Uma outra coisa que está sendo bastante pedida, autenticação multifator. Eu não sou o grande especialista de segurança, mas eu imagino que dentre vocês aqui tem alguns que são altamente especializados em seguranças e sabem em que em algumas situações, em alguns cenários, a autenticação multifator é um requisito obrigatório. E tem muito cliente gastando toneladas de dinheiro para comprar solução para fazer autenticação multifator. Coloque aí no seu portfólio, você vende autenticação multifator como serviço. Você pode fazer um contrato mensal com esse cliente, onde você define para ele, ou ele especifica para você quais aplicações ele precisa de autenticação multifator e você, sem muito esforço, coloca isso para rodar para ele. Autenticação multifator, e para quem não conhece, é quando você vai fazer o login em alguma coisa e ele pede uma confirmação no celular, por exemplo. Ele faz uma ligação onde você tem que apertar asterisco para liberar. Então, autenticação multifator é quando você precisa de mais um ponto de verificação por telefone, por SMS, por token, tudo isso você consegue entregar. Cofre de senhas é uma outra coisa que você pode colocar para o teu cliente, venda única, por exemplo. Eu consigo criar um serviço onde os teus usuários não têm senha de servidor, senha padrão, senha admin, esse monte de senha. Você consegue criar um cofre onde cada pessoa que precisa acessar alguma coisa, ela faz uma requisição e essa requisição gera uma senha temporária. Se ele tiver permissão para fazer isso, ele usa, acessa o servidor, faz o que tem que fazer, terminou, a senha expira e é alterada imediatamente. Ou seja, ninguém mais tem senha anotada em papel, ninguém mais tem senha padrão para acesso a servidor, e ninguém mais tem uma senha que vale para qualquer coisa. Isso é muito importante para quem está trabalhando com compliance de segurança. Imagina quantos clientes de vocês não têm aí senhas de servidores anotados. E até, eu trabalhei muito tempo em revenda. Quantas vezes a gente não tem as nossas próprias senhas anotadas em papel, não é? Quantas pessoas em TI, administradores de TI não estão anotando senha em papel ou mantendo senha personalizada ou padronizada, né? Para quem trabalha com educacional, tá aí uma dica. Tantas entidades educacionais querendo falar de EAD, querendo uma plataforma para EAD, anote aí no seu portfólio. Você é um prestador de serviços de central de vídeos para EAD. Você pode proporcionar para o teu cliente, de forma simples, rápida, um portal onde ele consegue fazer distribuição privada ou pública de vídeos on demand, ou de vídeos streaming, ou até mesmo você que precisa fazer um ambiente mais avançado de streaming live, por exemplo. Então você tem tudo isso sem precisar empurrar o teu cliente para usar plataformas gratuitas, públicas, você pode criar uma plataforma personalizada para cliente.
Um outro que eu vou chamar vocês para participar nos próximos 2 webinars aqui, a gente vai falar muito sobre servidor de arquivos. File Server in Cloud. Esse paradigma está mudando, a maneira como isso acontece está se tornando uma realidade muito próxima da gente. Eu até coloquei uma dica aí do que a gente está falando em relação a essa mudança, mas isso aqui se tornou uma realidade. Então eu quero convidar vocês para participarem do próximo webinar, que a gente vai falar um pouquinho mais de expansão. E está aí um produto que você pode levar para o teu cliente. Servidor de arquivos totalmente em cloud. Mas agora vamos falar do que a gente consegue por serviço. Hoje o bate-papo é sobre serviço no Azure. Em cima do ambiente de próprio backup, você tem como agregar os teus serviços de relatórios, testes, automação de backup, monitoramento. Você pode fazer isso com Disaster Recovery, que é quando você tem um servidor replicado totalmente em cloud. Então você pode fazer um acompanhamento de qualquer situação de desastre, você pode fazer testes, simulações. Tudo isso são coisas que já fazem parte da ferramenta do Azure, da solução que está sendo implementada do Azure, mas são serviços, sugestão de serviço que você pode agregar nessa venda. E agora o que tem de novo? Antivírus para a estação. Teu cliente gosta de soluções de antivírus, ele usa já algumas marcas conhecidas, Symantec, por exemplo, Trend Micro. Você pode entregar soluções para antivírus para estações sem que ele faça investimento em hardware, sem investir em servidor, sem investir em infraestrutura para suportar antivírus para estações. O que vocês acham de chegar para o cliente de vocês e falar, olha, eu consigo te vender uma solução que você já conhece, então você sabe o preço de licenciamento e tudo isso, mas o meu serviço eu gerencio toda a central, todo o servidor, toda a base que gerencia essas estações, faço manutenção, faço alta disponibilidade, faço backup, faço gerenciamento de implantações. Tudo isso são serviços que vocês conseguem agregar agora com antivírus. Seus clientes têm SQL ou Oracle, você pode ofertar um serviço que é do Azure, mas que você vende como teu serviço, de alta disponibilidade para SQL ou para Oracle. Então, teu cliente tem, é bem simples isso. Teu cliente tem um SQL ou tem um Oracle que não pode parar, você tem agora no seu portfólio uma maneira de ofertar uma solução de seguro para esses 2 servidores nunca pararem e que você pode vender isso como um serviço. E agora para aqueles parceiros que falam assim, eu quero usar o Azure como ferramenta, eu não quero vender Azure e depois colocar o meu serviço em cima, eu quero simplesmente que o cliente consuma. Eu sou uma empresa que é reconhecido pelos clientes, pelos parceiros como um parceiro de gestão, de gerenciamento de serviços, ou já faço um NOC, já faço alguma coisa no meu cliente, eu quero usar o Azure a meu favor para aumentar meu portfólio de serviços. Muita gente faz sincronia de AD. Então, tá aqui uma primeira dica. Sincronia de AD para fazer single sign-on, ou usa AD em outro site, ou um AD em cloud. Qualquer cliente de vocês que tenha mais de um AD, você pode fazer um serviço de monitoramento de sincronia de AD. Muitas vezes o cliente vai ficar sabendo só que está com problema de AD quando tem erros de erro de sincronia. Ele só fica sabendo quando a senha não foi sincronizada, o usuário não foi atualizado, já deu erro na entrada. Você consegue monitorar isso em tempo real. Alguém me deu um feedback de que o som está picotando. Vocês podem confirmar se está ok o som? Ok. Beleza. Então, seguindo aqui. A mesma coisa você pode fazer para SQL. Teu cliente tem SQL. Se você não quer vender aquela opção atrás ali que eu falei de alta disponibilidade, ou quer vender em conjunto, de repente o teu cliente já tem um SQL bem estruturado, em cluster, tudo aquela coisa linda que todo mundo conhece, porém, não tem ninguém olhando para esse servidor. Ele só fica sabendo que esse servidor está mal de saúde quando ele começa a tossir, ou seja, quando ele começa a falhar. Você pode monitorar 6 pilares do SQL de segurança, performance, controle de acesso. Vou falar sobre esses 6 pilares, mas você consegue de forma muito fácil monitorar e mostrar para o cliente, antecipar o cliente qualquer problema que ele possa vir a ter no SQL Server dele. Isso é totalmente serviço, você pode chamar de seu meu Easy SQL Monitor, por exemplo. Você pode criar o teu produto e vender isso como um serviço seu usando ferramentas do Azure.
A mesma coisa você pode fazer com a rede. Teu cliente está reclamando de gargalo de rede, lentidão, falha de segurança, invasão. Agora o papo é só sobre invasão, sobre hackers, sobre WannaCry. Quer monitorar o fluxo de rede? Quer vender para o teu cliente monitoramento de performance? Ou simplesmente um assessment? Olha, eu faço um assessment da sua rede e identifico talvez onde você tem alguns pontos de falha na sua rede. Olhando para hardware, você possa ter um hardware que não está gargalando tua rede. Tudo isso você consegue fazer usando a ferramenta do Azure. Ou para aquele cliente que quer fazer inventário de servidor, quer monitorar um servidor em relação à performance, updates que esse servidor tem para fazer, falhas de segurança, controle de acesso, controle de logon. Eu quero que alguém fique de olho nesse servidor para mim. Esse serviço você tem pronto no Azure, pronto para você conectar, que faz uma análise razoavelmente profunda nesse servidor, né, razoavelmente relevante nesse servidor, com aspectos relevantes, que serve não só para o inventário, mas também como monitoramento. Então você pode virar agora um parceiro de gerenciamento de hardware, de gerenciamento de servidores. E de logons também. Uma vez que você está falando de AD, você está falando de fluxo de rede, de Windows, de Linux, você consegue monitorar o fluxo de logons e analisar quem é que está tentando acessar, quantas vezes está tentando acessar. Inclusive você começa a detectar algumas tentativas de hacking, algumas tentativas de invasão. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Você tem aqui ferramentas avançadíssimas que você pode vestir com uma roupa tua e vender como serviço teu, desde que você consiga colocar alguém para ficar na frente desse painel e para tomar uma ação conforme o que ele está saindo aqui. E aí eu falei sobre ameaças de invasão. Uma vez que você está monitorando o servidor, rede, logon, você consegue vender um serviço de monitoramento de invasão. Então vamos falar de serviços. Como é que funcionam esses serviços aqui? Vou dar um exemplo então do backup, que talvez seja o serviço mais básico que a gente tem dentro do Azure, mas muita gente está vendendo backup, entregando a chave do carro para o cliente e nunca mais voltando. E a gente está encaixotando de novo a venda para sair. Você está ganhando a recorrência da venda do Azure, mas você não está entrando de fato na vida do cliente. Então aqui estão sugestões do que você pode falar para o teu cliente. Eu faço o teu backup ou a contingência do teu backup. Muitas vezes o cliente já tem um backup, mas ele gostaria muito de ter um backup fora da empresa e isso custa caríssimo, a logística de tirar fitas, de tirar a mídia de dentro da empresa. Então assim, cliente, eu faço o teu backup, eu faço contingência do teu backup, 100% em cloud, você não vai gastar um centavo em hardware, você não vai gastar um centavo em software, em soluções de hardware, ou de repente ele gosta de Veritas, então eu vou conseguir fazer a mesma coisa usando Veritas, ou se você gosta de Acronis, ou até para quem está trabalhando com ArcServe, mesma coisa. De repente o cliente já tem o software, ele quer usar o software no local dele, ou ele fala, não, eu não tenho software, eu quero uma coisa totalmente em cloud, ou eu gosto muito da Veritas e eu quero, mas eu não tenho dinheiro para pôr em hardware. Enfim, seja qual for esse cenário, você consegue entregar isso usando somente cloud, com ou sem um vendor extra, né? Com ou sem um Veritas, Acronis, ArcServe aqui, para fazer backup. E ainda você pode falar o seguinte, eu gerencio o teu backup para não deixar ele falhar. Eu te envio relatórios de status de backup periódicos para você acompanhar o sucesso do backup. E se por acaso você tiver algum problema de restauração de backup, eu te ajudo também na restauração. Vejam que eu estou oferecendo vários tipos de serviço para uma única tecnologia. Vou antecipar, o Márcio mandou uma mensagem aqui, mas foi bem pontual. Ele perguntou sobre o Vim. Vim também está aqui. Tá? Você não entrega ele através de cloud completamente, o licenciamento. Veritas e Acronis, você consegue entregar, pegar da Ingra de uma vez só, em uma única assinatura, o Azure e a licença das soluções de backup. Mas tanto o ArcServe quanto o Vim, você consegue fazer o licenciamento preparado para cloud, ou usar um licenciamento que o cliente tem, que seja compatível com cloud, e montar a tua estrutura em cima disso, e gerenciar e trabalhar com a venda disso. Então, olha só o tanto de serviço que vocês têm como ofertar dentro de um contrato. O teu custo real com Azure vai começar ali em R$21,40, isso vai variar de acordo com o volume de armazenamento, logicamente, que você tem, mas estou dando um exemplo aqui que um backup simples dentro do Azure de até 50 GB, você tem esse valor aí de custo mensal, que você vai gastar com Azure, ou que o teu cliente vai gastar com Azure, mas você pode facilmente falar, olha, o meu contrato de backup com você custa R$150 por mês. Um contrato simples, barato,
se o cliente comparar com soluções grandes de mercado ou com o esforço que ele vai ter para ele fazer tudo isso, vai custar muito mais do que R$150. E R$150 é uma coisa que você já tem 100% de margem, por exemplo. Então tudo que eu estou mostrando aqui para vocês são valores ilustrativos, só para a gente ter uma ideia do que pode fazer. Mas esses pacotes têm preços reais e a Ingra ajuda você a cotar, a se preparar para isso. E a sugestão ali de R$150, logicamente, que vai depender muito do que você vai ofertar de serviço. Você pode montar o seu preço, a sua oferta em cima disso. DR também, mesma coisa. Chega para o seu cliente e fala, eu protejo o seu servidor para que ele nunca pare. Cliente, você tem aí algum servidor que não pode parar? Tenho o meu RP, tenho o meu banco de dados, tenho o meu Linux, meu Firewall, meu AD, meu file server. Eu protejo o seu servidor para que ele nunca pare. Eu monitoro esse servidor, eu ativo uma réplica imediatamente se esse servidor parar. Eu faço o teste de tempos em tempos para ver se essa réplica está em íntegra, se o dado está atualizado direitinho. E você só apaga essa réplica se por acaso acontecer um desastre. E aí para quem vende hardware, para quem vende implantação de hardware, você pode até anexar nesse contrato e falar, olha, quando eu ativar essa réplica, eu já vou entrar com o hardware para devolver o ambiente de produção, para voltar o ambiente de produção para você, local, se você quiser, ou uma virtualização, enfim. Esse monte de serviço aqui parece que é muito complexo, mas tudo isso são recursos que você consegue ter só usando o DR. Ou seja, é um serviço que você pode vender sem citar Azure, sem citar DR do Azure. Você pode falar, eu tenho o Mauro DR, que é o meu serviço de proteção para servidores que impede que o seu servidor pare de funcionar. Ou que protege o servidor contra paradas. Tudo isso aqui, dentro de um Azure, você vai gastar R$26,70 ou um pouco mais que isso com armazenamento. E esse é um serviço que facilmente você vende. O cliente que já teve parada, o cliente que nunca teve uma parada até reconhece isso, mas o cliente que já teve uma parada de ambiente sabe o quanto que isso custa fora da TI para recuperar. Então imaginem um supermercado, quanto custa um minuto parado de um sistema que faz registro de preço e emissão de nota. Então clientes que têm risco de parada, e quase todos, se não todos que vocês têm esse problema, tem esse risco e tem esse medo, tá aí uma coisa que você pode ofertar muito fácil e que vai te dar uma margem muito alta. Agora algumas coisinhas novas para vocês aqui. Você que gosta de falar para o teu cliente que tem NOC, ou que você gostaria de ter um NOC, ou de ter algum tipo de serviço, me perdoem os parceiros que estão aí que tem NOC já, tá bom? O que eu estou dizendo aqui é um início de NOC, logicamente que o NOC envolve um outro trabalho muito maior, que é a assistência e a proatividade em cima do NOC. Então, para você que já tem um NOC, que já tem estabelecido uma central de segurança, uma central de operações, uma central de suporte para o teu cliente, olhe essas ofertas como possíveis ferramentas que vocês podem incorporar ao que vocês já têm. Para quem não tem NOC, para quem não faz isso, mas gostaria de fazer isso aqui, esse aqui é o primeiro passo. Não é o NOC completo, não é nada de uma central de operações, porque isso envolve até turnos de pessoas e atendimento 24 horas, mas você que vai começar com isso aqui já consegue ofertar alguns serviços que se parecem muito com o NOC e que são muito bem vistos pelos clientes. Aspecto segurança. Imagine você chegar para o teu cliente e falar, olha, eu consigo incrementar a segurança do teu ambiente. Eu posso monitorar todo tipo de sincronia que teu AD tem com cloud ou com outros ADs, mas eu também já te aponto em tempo real falhas de segurança que seu AD possa ter. Eu fico monitorando o tempo todo tentativas de logon do seu AD, riscos de invasão que você tem, gero alertas se você estiver tendo algum tipo de invasão, algum tipo de ameaça, alguém dentro da sua rede está se comportando de forma estranha. Eu gero relatórios e painéis de segurança sobre tudo isso para você. Isso tem ou não tem valor para um cliente? Vou mostrar para vocês aqui, eu falei ali de demo, e eu trouxe aqui uma demo para vocês, só para vocês verem que tipo de painel que eu estou falando para vocês. Isso aqui que vocês estão vendo é o seu painel de controle. Cada cliente que você colocar aqui dentro pode ter um painel de controle separado, pode ter um painel de controle junto.
Aqui está um exemplo de uma venda de vários daqueles serviços, inclusive alguns serviços de esses que a gente está falando de segurança. Então, eu quero que vocês olhem a complexidade demonstrada e a profundidade que está sendo demonstrada em cada uma das funções aqui. Aqui estão todos os produtos que a gente vai falar aqui, está falando e vai falar até o final. Mas vejam a qualidade do que está sendo mostrado aqui, a profundidade do que vai ser apresentado aqui e depois eu vou falar um pouquinho de como é que você chega nisso. Mas está aqui, ó. Esse é o tipo de painel que você pode entregar para o teu cliente, conectando no servidor dele, mostrando aí falhas, no caso do AD que a gente estava falando aqui, falhas de segurança e conformidade, e inclusive esse painel aqui ele não só aponta as falhas, mas ele também fala, olha, vou te dar algumas dicas do que você pode fazer. Por exemplo, muda a força, o peso, ou a complexidade das suas senhas para um padrão mínimo, configura algumas políticas de senha para evitar espaço em branco, ou seja, não só a análise, mas também um laudo, uma recomendação do que você tem que fazer por peso, por prioridade, por nível de risco apresentado, ou seja, isso aqui é uma análise profunda de segurança, alta disponibilidade, desempenho do servidor, migração, implantação, monitoramento e gestão de alterações que são feitas no AD, por exemplo. Então está aqui uma visão que você consegue entregar só completa para o teu AD. Um outro painel aqui que você consegue ver. Deixa ele carregar aqui para mostrar para vocês. Replicação, status de replicação, que é aquele outro ponto que eu citei para vocês. Vocês têm uma ferramenta que fica monitorando todos os pontos onde tem um AD que está tendo replicação, e ele vai mostrar para você quantos servidores estão sendo replicados, se algum servidor tiver erro, se algum erro acontecer aqui ele vai listar qual o erro que está acontecendo. O que eu quero mostrar para vocês com isso? São ferramentas avançadas, que dão uma visão completa, que estão prontas, configuradas, e se eu disser para vocês que vocês levam menos de 10 minutos para configurar um painel desse tamanho com tudo isso de informação. E mais, que o custo que você vai ter com essa ferramenta, claro que tudo isso varia de acordo com a quantidade de servidores que você vai analisar, o volume de servidores ou o volume de dados que você vai analisar. Mas o monitoramento de um servidor desse, você consegue começar com 2,40, por exemplo, dólar por mês. E você pode facilmente vender isso para o cliente como um preço mensal de um contrato que não tem nenhuma relação com Azure, que não tem nenhuma relação com ferramentas Microsoft, mas é um contrato seu, com um dashboard seu, com a tua cara, e você vende como um serviço de monitoramento de segurança. E é isso aqui. Mas eu quero fazer a mesma coisa para a infraestrutura. Chega para o teu cliente e fala, eu monitoro o teu servidor, eu vejo se os updates estão sendo corretamente aplicados, se está faltando update. Eu vejo se teve alguma alteração de hardware ou de software. Eu faço inventário dessas alterações. E isso, para quem faz governança, é muito importante, porque você tem aí um histórico de todo tipo de alteração que está acontecendo no hardware. Eu monitoro se ele está sendo subutilizado ou sobreutilizado, se ele está no gargalo, se ele está morrendo, se ele está falhando. Tudo isso você faz com esses mesmos painéis aqui. Vou mostrar um exemplo de painel agora de análise de performance de servidor. Gerenciamento de updates. Põe todos os servidores nesse ciclo. E está aqui, dos meus computadores locais, não só para servidores, mas para estações também você pode fazer isso. Aqui as atualizações que são aplicadas, que atualizações que estão faltando, que tipo de atualização está faltando, que atualização que é crítica. Então você está fazendo um controle total de updates dessa máquina. E por que é tão importante monitorar isso? Vocês sabem que o mais recente notícia de segurança aí da mídia é o WannaCry, é o sequestro de dados, e a maneira como a Microsoft resolveu isso é com updates. Ou seja,
Um servidor sem update e sem segurança, ele pode ser vítima de um ataque. Então, um dos painéis que você pode entregar para ele, para você ficar bem atualizado, para você ficar bem à frente do mercado, tá aí, ó. É um dashboard que fala assim, quantos servidores estão em risco de serem atacados pelo WannaCrypt. Você consegue ver aqui quais são os servidores que têm atualizações faltando, que abrem vulnerabilidade para esse tipo de hacking, por exemplo. Então olha aqui o nível de profundidade que você consegue chegar com uma análise de ambiente. Um outro caso, eu preciso saber se esse servidor está aguentando a performance, se ele está aguentando o pique aqui, se ele está no gargalo. Toma aqui um outro relatório que você pode usar por servidor ou por parque inteiro. É um relatório, um dashboard que mostra uso de CPU, uso de memória por máquina, uso de memória de CPU para máquinas virtuais e de memória para máquinas virtuais, uso de IOPS, de disco, como é que está esse consumo, se tem algum disco, se tem alguma máquina que está em gargalo por conta de IOPS, de saída de disco, e aí você tem alguns totais aqui, inclusive, como todos os painéis aqui, ele sempre vai te dar recomendações. Então, se você abrir um painel falando de uso de memória, você vai conseguir chegar em um indicador que vai falar, olha, essa máquina aqui tem um problema crítico de memória. Então, esse aqui é um exemplo. Todos esses gráficos eles já vêm prontos e já vêm com essa lógica de drill down, ou seja, você vai entrando, você vai filtrando, você vai navegando em tempo real. Quantos de vocês gostariam muito de ter isso aqui, mas o que tem no mercado custa caríssimo para implementar, ou se você quiser construir alguma coisa dessa num Power BI, num BI da vida, quantos conectores, quantas coisas vocês têm que fazer para isso aqui funcionar. Então vocês têm uma ferramenta na mão, pronta para utilizar, que dá esse tipo de estatística, que você pode ou entregar essa estatística para o teu cliente, que já é um serviço, ou até começar a criar os teus serviços de NOC, de ação em cima desses serviços. Porque cada um desses fatores, cada um desses itens que tem aqui, eu consigo configurar um gatilho. Por exemplo, essa máquina, toda vez que ela passar de... vou pegar essa maquininha aqui, que parece que ela estava mais alta. Essa máquina, toda vez que ela passar de 80% de memória, por mais de 5 minutos, eu vou gerar um alerta falando para esse cliente, olha, essa máquina está estressada, vê o que está acontecendo. Ou tomar alguma ação, ou até mesmo efetuar uma compra em cima disso, ou ajudar o cliente a melhorar o cenário dele. Tá aí um serviço que você consegue customizar, consegue entregar personalizado para o cliente. Para database, eu monitoro o teu SQL Server, eu avalio ele em 6 aspectos de segurança importantes, alerto de riscos, alerto você qualquer coisa que está afetando a performance desse servidor e ainda gero relatórios e recomendações. Vou mostrar isso aqui para vocês também. Só para vocês verem a profundidade de análise de um SQL Server, por exemplo. Esse também é um serviço que vai utilizar a mesma tecnologia, o mesmo mecanismo do Azure, mas que você pode customizar, juntar tudo isso e monitorar do seu jeito. Né? Olha só um SQL, um exemplo de SQL, de monitoramento para SQL. Só um minutinho, que é minha... Aqui. Então, olha só. Análise de segurança e conformidade com recomendações do que você tem que fazer no SQL. Análise de disponibilidade alta e continuidade de negócios, né, HA. Recomendações para isso. Como é que está o desempenho do teu servidor, como é que está atualizações desse servidor, como é que está operações e acesso para esse servidor e gerenciamento de configurações e alterações que estão acontecendo nesse servidor. Então são 6 pilares aqui que você consegue vender como serviço de assessment ou mesmo de um assessment contínuo, né, um monitoramento para esse serviço. Rede, isso aqui tem bastante gente procurando, bastante gente comentando, mas você agora consegue oferecer diagnóstico de rede ou mesmo monitoramento de rede, identificar gargalo, detectar falha de segurança, geração de relatórios de uso de rede ou painéis de informações da rede em tempo real. Isso parece uma coisa bem complexa. Vou mostrar para vocês aqui também um exemplo, não só de monitoramento de rede,
mas de um processo de investigação. De repente o cliente te contratou para resolver um problema da rede dele. Um problema simples de gargalo, alguma coisa que está acontecendo. Aqui, encontrei. Monitoramento de desempenho de rede. Você já vai ter de cara aqui os painéis que mostram como está a tua rede, quais são os dispositivos, quais são os caminhos de rede, quais são os eventos de integridade de rede que você tem. Ele vai monitorar todas as sub-redes com pacotes com perda, então onde estiver tendo falha, problema de perda de pacotes, ou até mesmo se você quiser descer para um nível de teste. Olha, eu quero saber como é que está a comunicação desse servidor aqui com esse outro servidor aqui. Ele vai montar para você um trace route aqui um pouquinho mais sofisticado, mas mostrando para você qual o status disso, quanto tempo ele demora, quanto ele passa nisso aqui. Isso aqui você pode apresentar para o cliente quando você usar em investigações de conectividade aqui. Então você monta rapidamente aqui um teste em cima da rede do cliente. Eu dei azar de pegar servidores que não estão conectados aqui, mas vocês acho que dá para ter uma ideia do que o serviço faz. Também é um serviço que você pode vender por um preço caro, de assessment ou de monitoramento constante, um contrato mensal, por exemplo, que facilmente você chega lá. Então foram aí algumas sugestões, e aí você deve estar se perguntando assim, mas Mauro, eu nunca trabalhei com isso, não sei nem por onde começar, ou deve ser caro, já está desmistificado, porque você consegue montar isso de forma razoavelmente barata. Em alguns casos até, são ferramentas gratuitas, tá? Mas se você só sabe vender part number, só não sabe como vender isso aqui, mas sabe que precisa participar da vida do cliente, que precisa ter essas coisas de mais valor, que precisa aumentar a tua margem, ou seja, você chega em mim e fala, Mauro, ok, comprei a sua ideia, vendi a sua ideia para o meu cliente, e agora? É aqui que a Ingra ajuda você. Então a Ingra vai te ajudar desde o momento de como você fazer essa cotação, então webinars, é aqui que você aprende o que tem disponível, é aqui que você recebe apoio para perguntas e respostas, você tem um time de vendas interno da Ingram, que eu vou deixar um contato aqui, onde você consegue tirar dúvidas comerciais desse processo, e também tem o nosso time aqui que trabalha com a parte técnica. Mas mais importante, a Ingram te mostra como fazer. Então passo a passo de configuração, começo, meio e fim, vídeo tutorial explicando como você configura essas tecnologias. Uma dica que eu dou aqui, ponha em prática na tua própria empresa. Compre isso para você. Ponha isso para funcionar, porque aí você consegue pôr o teu time para trabalhar em cima disso, teu time técnico para desenvolver em cima disso. E aí você tem condições de definir qual é o melhor meio de fazer isso e cria o seu próprio pacote. E aí sim você passa a fazer parte do dia a dia do seu cliente. Passa a ser um provedor de soluções do jeito certo, exclusivo, valioso, único e presente principalmente na vida do teu cliente. Esse é o contato da Juliana Andreata, caso vocês não tenham ainda contato com ela. Ela é a nossa responsável Inside Sales, responsável que fica aqui dentro da Ingram, para trabalhar com projetos de venda de Azure, principalmente o Easy Azure. Ela está com a gente aqui no chat também, ela está acompanhando aí as perguntas. Mas está aí os contatos dela, Skype, telefone, todas as dúvidas que vocês tiverem do ponto de vista comercial. E se tiver alguma dúvida do ponto de vista técnico, a gente faz conferência, a gente participa junto com você, para você aprender a usar isso e começar a ganhar dinheiro com isso. E é isso, pessoal. Eu vou encerrar a gravação por aqui. Queria agradecer demais a participação de vocês. Peço que vocês acessem esse link que está aí na tela para deixar um feedback sobre essa apresentação. Isso é muito importante para mim, muito importante para a gente poder melhorar o webinar, a qualidade do conteúdo para vocês. E eu desejo a vocês uma excelente tarde, um excelente final de sexta-feira e final de semana, e a gente se encontra no próximo webinar.